A Feiticeira Escarlate é uma das personagens mais fortes da Marvel. E olha, se você acha que eu tô exagerando, fica até o final desse vídeo porque eu tenho provas. 10 provas, para ser exato. E cada uma delas vai te fazer pensar 2 vezes antes de subestimar a Wanda Maximoff. Se você concorda comigo, deixe seu like e se inscreva. Ponto 1. O poder da ressurreição. Vamos começar por algo que pouquíssimos heróis da Marvel conseguem fazer: ressuscitar alguém dos mortos. E não, eu não estou falando de uma pedra mágica ou de algum ritual elaborado. Estou falando de Wanda simplesmente pensando em alguém. Isso mesmo. Durante a fase do Kurt Busiek nos Vingadores, ela ressuscitou Simon Williams, o Magnum, como um ser de energia iônica. Ela não estava tentando fazer isso. Ela simplesmente precisava de ajuda, pensou nele e ele voltou à existência. Isso diz muito sobre a natureza dos poderes dela. Eles funcionam melhor quando ela não está sequer tentando controlar. Quando os poderes da Wanda fluem de forma inconsciente, eles atingem o ápice absoluto. Imagina o que ela é capaz quando foca de verdade. Isso já seria suficiente para colocar qualquer personagem num nível diferente. Mas acredite, é só o começo. Mas ressuscitar pessoas é quase trivial perto do que vem a seguir. Porque tem um momento nos quadrinhos em que a Wanda enfrentou o Doutor Destino. Sim, o Doutor Destino, e saiu por cima. E eu vou te contar exatamente como isso aconteceu. Ponto 2. Derrotando o Doutor Destino. Durante a saga A Cruzada das Crianças, Wanda e Doutor Destino se aliaram, ou pelo menos foi o que ela acreditou. Destino a enganou e roubou os poderes dela, incluindo a conexão com a chamada Força Vital. Com isso, os dois ficaram empatados em nível de poder. Agora imagine, você perdeu quase tudo que a define como super-heroína. Seu maior inimigo agora tem exatamente o mesmo poder que você. O que você faz? Wanda não recua. Ela usa o que sobrou das suas habilidades e vai para cima. E vence. Com Destino no mesmo nível, ela ainda foi superior. Isso não é só força bruta, é habilidade técnica, inteligência e uma conexão com a magia que vai além de qualquer artefato ou treinamento. Nenhum outro Vingador esteve nessa situação e saiu por cima. Nenhum. Mas tudo bem, você pode falar que Destino teve azar, que ela pegou ele de surpresa. Tudo bem, então me explica como você justifica o fato de que a Wanda possui um título cósmico que nem os deuses têm acesso. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Ponto 3. Ser do Nexus. A Feiticeira Escarlate é um ser do Nexus. Mas o que isso significa exatamente? No universo Marvel, os seres do Nexus são entidades únicas que possuem verdadeiro livre-arbítrio dentro do multiverso. Eles podem afetar o fluxo temporal universal, ou seja, influenciar o curso de toda a realidade. São a personificação da possibilidade, a porta entre o que é e o que poderia ser. Thor é um deus, o Hulk é um monstro de força gama, o Capitão América é o super-soldado perfeito. Mas nenhum deles tem esse título, nenhum deles transcende as limitações da Terra 616. Da mesma forma que Wanda, ela não apenas habita a realidade, ela existe além dela. Isso é poder de outro nível, literalmente. E se ser um ser do Nexus ainda não te convenceu, deixa eu te mostrar o que ela fez quando decidiu usar esse poder contra os próprios Vingadores. Porque sim, ela sozinha desmantelou a equipe mais poderosa da Terra. Ponto 4. O fim dos Vingadores. Depois de uma tragédia pessoal devastadora, perder seus filhos, mesmo que fossem criações mágicas, Wanda entrou em colapso. E quando ela colapsou, os Vingadores sentiram. Ela manipulou o sangue do Homem de Ferro para fazê-lo ficar embriagado durante uma conferência das Nações Unidas. Ressuscitou o Valete de Copas para matar Scott Lang, o Homem-Formiga. Transformou a Mulher Hulk num monstro irracional. Tudo ao mesmo tempo, tudo de forma calculada. Ela não precisou de armadura, de martelo, de escudo ou de radiação gama. Ela usou a própria realidade como arma e desmontou os Vingadores peça por peça. Isso não é apenas poder, é genialidade estratégica combinada com um nível absurdo de controle sobre forças que ninguém mais consegue sequer tocar. E ela fez isso sozinha. Ponto 6. Criando vida do nada e a sala de espera. Vamos falar de criação, não de manipulação da realidade, não de alterar o que existe, mas de criar do zero. Como parte de seu relacionamento com o Visão, Wanda quis ter filhos, e ela teve. Ela criou 2 seres vivos completos, Tommy e Billy, a partir do desejo de ser mãe, sem laboratório, sem magia explícita, apenas vontade e controle sobre a realidade. Mas tem mais. Anos depois, em X-Men, o julgamento de Magneto, ela foi além ainda. Criou a chamada Sala de Espera, uma dimensão inteira dentro de uma estrutura mais elevada da realidade, um plano astral nascido do poço além dos mundos, um espaço que a raça mutante podia usar como ponto de ressurreição. O Hulk poderia fazer isso? O Thor? O Capitão América? Não. Nenhum deles tem a conexão com os planos de existência que Wanda tem.
Ela não apenas molda a realidade, ela expande ela. E se você achava que criar dimensões era muito, espera até eu te contar sobre o dia em que ela absorveu um deus antigo, literalmente absorveu dentro de si mesma. Ponto 7. Aprisionando Titã. Desde bebê, Wanda foi exposta à energia de Titã, o senhor demônio do caos, um deus antigo do universo Marvel. Essa exposição a ligou a ele para sempre, e ele passou décadas a atormentando. Em 2021, nos quadrinhos, ela finalmente decidiu acabar com isso. Wanda se fundiu com o Darkhold, o grimório mais sombrio e perigoso da existência, para ganhar poder suficiente. E então, em vez de simplesmente derrotar Titã, ela o absorveu. Aprisionou um deus antigo dentro da própria alma. O Doutor Estranho é o maior mago da Marvel. Ele talvez fosse o único que chegaria perto de fazer algo assim. Mas mesmo para ele, isso não seria natural. Para Wanda, é uma extensão do que ela já é. Ela não venceu o monstro. Ela se tornou o lugar onde o monstro está preso. Ponto 7. Expurgando a Força Fênix. A Força Fênix, uma das entidades mais poderosas que existem no universo Marvel. A mesma força que corrompeu a Jean Grey, que destruiu civilizações que os X-Men inteiros não conseguiram conter. No final de Vingadores vs X-Men, Ciclope foi tomado pela Fênix e enlouqueceu completamente. O que aconteceu? Wanda e Hope Summers fizeram um exorcismo cósmico nele. Juntas, elas não apenas retiraram a Força Fênix de dentro de Ciclope, elas dispersaram essa energia pelo mundo inteiro, transformando-a em combustível para o ressurgimento dos mutantes. Elas não sobreviveram a um ataque da Fênix, elas a dominaram, redirecionaram, usaram. Isso só é possível porque Wanda, como ser do Nexus e portadora da magia do caos, opera em um nível que é de certa forma comparável à própria Força Fênix. Não igual, mas próximo o suficiente para que ela possa tocar algo que destruiria qualquer outro ser. Tá, tudo isso já seria suficiente, mas os dois últimos feitos são o que realmente colocam a Wanda numa categoria completamente diferente. O primeiro, ela criou uma realidade inteira. O segundo, você vai precisar ouvir com calma. Ponto 8. A Dinastia M. Depois de destruir os Vingadores sozinha, a comunidade de heróis estava em pânico. Os sobreviventes planejavam uma solução: deixá-la com amnésia ou até mesmo matá-la. Mercúrio soube e contou para Wanda. A resposta dela? Ela criou um mundo novo. Do nada, num piscar de olhos, Wanda substituiu a Terra 6163 pela Terra 58163, a chamada Dinastia M, uma realidade completamente nova onde os mutantes eram a raça dominante, onde todos viviam de acordo com seus maiores desejos, onde o Magneto governava o mundo. Não foi um sonho, não foi uma ilusão. Era uma realidade funcional que substituiu a nossa. Heróis como Wolverine e Layla Miller precisaram literalmente despertar para perceber que estavam vivendo em um mundo falso. E mesmo assim, isso só foi possível com poderes específicos deles. Nenhum outro ser vivo no universo Marvel fez isso. Nem Thanos com a manopla da infinidade operou nesse nível de criação. Wanda fez isso por vontade própria, sem artefatos, sem rituais, apenas poder. Quando você olha para a jornada da Wanda, você percebe uma coisa: os poderes dela não são apenas grandes, eles são fundamentalmente diferentes de tudo que existe nos Vingadores. Thor tem a força de um deus, o Hulk tem força bruta quase ilimitada, o Homem de Ferro tem tecnologia, mas Wanda tem autoridade sobre a própria realidade. Ela não usa o mundo, ela o reescreve. E o mais fascinante é que essa grandeza veio com um custo enorme. Cada um dos feitos que eu mencionei aqui foi precedido ou acompanhado por dor, perda, trauma. Os poderes dela não são um presente sem consequências. Eles são a expressão de uma mulher que sempre foi maior do que o mundo conseguia compreender. E é exatamente por isso que o feito final é o mais poderoso e o mais trágico de todos. Enquanto a Dinastia M estava sendo desfeita, Wanda descobriu que o verdadeiro responsável por tê-la manipulado era o próprio irmão, o Mercúrio. E aí o Magneto, o pai deles, descobriu também e matou Pietro. Wanda ressuscitou o irmão e então disse 3 palavras: chega de mutantes. Com 3 palavras, ela retirou os poderes de aproximadamente 99% de todos os mutantes do mundo. Milhares de seres humanos que um dia eram homo superior acordaram naquele dia como pessoas comuns, sem escolha, sem aviso, sem possibilidade de reverter.
A comunidade mutante levou anos para se recuperar do Dia M. Alguns nunca recuperaram os poderes. Outros perderam tudo que definiam como identidade. Tudo por 3 palavras. Nenhum Vingador jamais fez nada nem remotamente próximo disso em escala, em impacto, em poder puro. Isso é o que define a Feiticeira Escarlate como a mais poderosa. Não é a armadura, não é o super soro. É a capacidade de reescrever o mundo com uma frase. Então, para fechar, a Feiticeira Escarlate ressuscita pessoas pensando nelas. Derrota o Doutor Destino quando está de mãos alisadas. Possui um título cósmico que nem os deuses têm. Destruiu os Vingadores sozinha. Criou vidas do nada. Construiu dimensões. Aprisionou um deus antigo na própria alma. Dominou a Força Fênix. Criou uma realidade inteira. E eliminou quase toda uma raça com 3 palavras. Isso não é uma lista de conquistas. É um retrato do que acontece quando você coloca o poder mais absoluto do universo nas mãos de uma mulher que sempre foi subestimada durante toda a vida. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre a Wanda, deixa um like, porque isso ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas que precisam saber dessas histórias.